Muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a delegação de Barcelos por ter esta iniciativa, na pessoa do Dr. Fernando Cunha, cumprimentar todos os candidatos e manifestar a todos o meu apreço por hoje estarem aqui. Dizer que esta candidatura que eu assumi e o compromisso que eu assumi com todos os advogados se distingue das demais candidaturas. O lema da minha candidatura é uma ordem ao serviço da advocacia. Não é uma ordem ao serviço dos advogados. É uma ordem ao serviço da advocacia que representa os advogados, mas que também não se deixa amputar de outras dimensões, de outras atribuições da Ordem dos Advogados igualmente relevantes. Estar ao serviço do Estado de Direito, da defesa do Estado de Direito, estar ao serviço da defesa dos direitos, liberdades e garantias do cidadão. É uma faceta da Ordem que foi muito enfatizada com este bastonário. Até 2008, a Ordem tinha uma intervenção muito reduzida nessa dimensão. Portanto, era uma Ordem que efetivamente representava uma determinada franja da advocacia, mas que estava completamente amputada da defesa dos direitos dos cidadãos. Digo que, e o lema diz, uma ordem ao serviço da advocacia. Porquê? Porque ao serviço da advocacia, de um modelo concreto de advocacia. Durante muitos anos, a Ordem dos Advogados representou uma determinada franja da advocacia. Eu não tenho uma visão maniqueísta e não há o bem e o mal, mas a verdade é que há práticas diferentes na advocacia. Há a advocacia que eu denomino de toga e pasta na mão, utilizando até uma expressão de um colega que está aqui presente, o Dr. Godinho de Matos, e há uma outra advocacia, a advocacia de negócios, a advocacia que percorre os corredores do poder, a advocacia que faz lobbying e que não frequenta os tribunais. A advocacia que não tem as mesmas preocupações que tem a generalidade dos advogados. E, contrariamente àquilo que enfim, acontecia, a verdade é que essa advocacia de negócios, essa advocacia de lobbying, que pode existir, a verdade é que ela dominou a Ordem dos Advogados durante muitos anos. E fê-lo até 2008, a altura em que se quebrou aquilo que era uma quase tradição da Ordem, que era eleger como bastonário alguém de uma determinada nomenclatura de Lisboa, que representava apenas uma franja menor, porque é menor, da advocacia. E à custa disto, e o preço disso foi pago por todos os advogados. Porque hoje, meus caros colegas, nós ouvimos falar na privatização da justiça e temos todos os candidatos a serem contra a privatização da justiça, quando muitos deles, ao longo do seu percurso, tiveram intervenção direta em órgãos da Ordem e foram os primeiros a acarinhar, a fomentar a privatização da justiça. E quando hoje se fala que se é contra a arbitragem, que a arbitragem são centros privados de interesses, a verdade é que a arbitragem foi fomentada pela Ordem dos Advogados e é fomentada por muitos daqueles que hoje a criticam. Basta ver que um dos primeiros centros de arbitragem do país foi instalado no próprio Conselho Distrital de Lisboa. Basta ver as atas do Conselho Geral do então bastonário Júdice para se ver que, por exemplo, a ação executiva foi privatizada, não por a ação do poder político, não por a ação da então ministra que a divulgou e que a fomentou, Celeste Cardona, mas foi impulsionada pela própria Ordem dos Advogados. Há muitas atas que documentam aquilo que eu digo. E, portanto, embora o discurso seja todo ele assumido no sentido de censurar aquilo ou de tocar a música que é agradável para a advocacia, a verdade é que hoje estão em confronto dois modelos diferentes. Aqueles que querem a advocacia para fazer negócios. Negócios muitas vezes ruinosos para o Estado. Negócios muitas vezes que prejudicam o cidadão. E são muitas vezes essas pessoas que, enfim, denunciam publicamente estas práticas que existem na privatização da justiça, que no silêncio dos seus escritórios as fomentam. Basta ir aos sites de alguns candidatos para ver aquilo que eles representam. Eu costumo dizer isto não é nenhum ataque
não é nenhuma crítica, só que é preciso ser transparente. Nós não podemos vir para aqui dizer aos advogados que somos contra a privatização e defender o contrário nas nossas vidas profissionais. Não se pode ficar pelas palavras, tem que haver também uma prática. Nós não podemos assumir um discurso que pode ser muito popular e que pode trazer muitos votos, quando efetivamente a prática demonstra exatamente o contrário. E, portanto, uma das grandes causas da minha candidatura é o combate à desjudicialização. O combate à privatização da justiça, em que a justiça não é administrada nos tribunais por juízes livres e independentes, mas é, muitas vezes, feita por julgadores à medida, julgadores que ora são advogados, ora são árbitros e que se vergam, em geral, aos interesses da parte mais forte, prejudicando a parte mais fraca, prejudicando o cidadão. Dizer também que defendo a dignificação do patrocínio forense. O patrocínio forense é a única forma de igualizar as partes. As partes têm que estar representadas no tribunal pelo advogado. E é assim que se deve administrar a justiça. O patrocínio forense exige também que não entremos em silêncios cúmplices, que se denuncie aquilo que está mal. Tem feito muitas críticas ao atual bastonário, designadamente por denunciar práticas menos corretas por parte da magistratura. Tem o estilo dele. O meu estilo é diferente, mas não deixarei de denunciar aquilo que está mal, de denunciar alguma prepotência que existe por parte da magistratura em relação aos advogados, denunciar o desrespeito que muitas vezes os tribunais têm em relação ao próprio cidadão. E, portanto, não me vergo a nenhum interesse que não seja o interesse da advocacia e o interesse da cidadania. Dizer também que não estou refém de qualquer interesse, meus caros. Sou advogada, como aqui foi dito, em Mirandela. Estou há 6 anos na Ordem dos Advogados. Aprendi muito em Lisboa. Conheço bem a realidade da advocacia e conheço bem as dificuldades que a advocacia hoje atravessa. Estou a falar dos advogados em prática individual. Estou a falar dos advogados nas pequenas sociedades, que hoje com dificuldade pagam as cotas à ordem, que com dificuldade pagam as contribuições à Caixa de Previdência dos advogados. Porque há muito quem diga que esta crise é, enfim, uma oportunidade para a advocacia. É uma oportunidade para a advocacia, mas não é uma oportunidade para esses advogados. É uma oportunidade para a advocacia que consegue contratos milionários por ajuste direto com o Estado. Para esses há hoje muitas oportunidades. Para a generalidade dos advogados, essas oportunidades não existem. E é por isso que há um conjunto de colegas que quer, digamos que, novamente regressar de ter o poder da Ordem dos Advogados. Porque a Ordem é hoje uma ordem interventiva, denunciadora, que não está refém de interesses, nem interesses políticos, nem interesses económicos, que denuncia aquilo que está mal, que denuncia esses ajustes diretos. E aquilo que se pretende muitas vezes é uma ordem silenciada, uma ordem cúmplice e que, efetivamente, não esclareça a comunidade, não esclareça a sociedade civil daquilo que verdadeiramente acontece. Dizer também que, em relação ao sistema do acesso ao direito, que é também uma das minhas motivações para me candidatar, se corre hoje um grave risco. Hoje, o sistema do acesso ao direito que está em vigor e que foi instituído já por este bastonário, porque se os colegas se recordarem, em janeiro de 2008, quando tomamos posse, aquilo que se previa era uma forma de funcionalizar a advocacia através dos lotes e, portanto, os lotes eram uma forma de avançar advogados, de funcionalizar advogados e este bastonário, este Conselho Geral, insurgiu-se e, por negociação com o governo da altura, que era do Partido Socialista, conseguiu-se remediar a situação e instituir um sistema de acesso ao direito em que o cidadão é representado por advogados livres e independentes.
Também em relação a isso, todos os candidatos, por aquilo que vi, defendem este sistema de acesso ao direito. Mas uma coisa voltam a ser as palavras, outra coisa são os atos. Porque se repararem todo o esforço que foi feito por o Conselho-Geral no sentido de dignificar os advogados e o sistema do acesso ao direito, foi muitas vezes posto em causa por algumas pessoas que hoje são candidatas. Todos se recordam que foram excluídos da participação no sistema do acesso ao direito os advogados estagiários. Foi feito um esforço para dignificar a advocacia e para passar uma mensagem clara e inequívoca ao cidadão mais carenciado, que tem direito a um advogado, que tem direito a um advogado que já esteja credenciado, que já tenha uma cédula profissional e que não tem que ser alvo, digamos que de experimentalismos por parte ou ser representado por um advogado que ainda é estagiário e que ainda está em formação. Mas este sistema hoje está em perigo. Há quem queira funcionalizar novamente a advocacia. E, portanto, meus caros colegas, também sob esse ponto de vista, represento uma alternativa às demais candidaturas. Não me silenciarei. Combati e continuo a combater, não por razões político-partidárias, porque não as tenho, a Ministra da Justiça, que, de forma sistemática, tem feito um ataque à honra e à dignidade dos advogados portugueses, mas, sobretudo, dos advogados que participam no sistema de acesso ao direito. E, portanto, meus caros colegas, o que podem esperar de mim é um combate sem medida contra a desjudicialização. Dirão assim, como é que o vai fazer? É um facto consumado. Todos os dias assistimos sistematicamente à privatização da justiça. Foi na ação executiva, foi no inventário, enfim, todas as medidas que o poder político tem lançado para fora, a pretexto do memorando da Troika, um falso pretexto, diga-se de passagem, porque o memorando da Troika o que pretende é imprimir celeridade nas ações judiciais, não que as retiremos todas dos tribunais, mas a verdade é que temos assistido, por incapacidade do poder político para se adaptar às novas realidades e de dar ferramentas aos tribunais para poderem decidir em tempo útil os litígios que estão pendentes. A verdade é que a forma que o poder político encontrou para combater essa morosidade é retirar tudo do tribunal. Como combater isso? Sensibilizando a comunidade. Sensibilizando a comunidade e fazendo uma aliança definitiva com o cidadão. O cidadão tem que compreender o que perde quando vai a um centro privado de justiça. Tem que saber que não é igual. Tem que perceber que se vai lá sem um advogado, no fundo, vai ser vergado pela parte mais forte. Tem que saber quem escolhe os árbitros. Isso tem que ser denunciado a toda a sociedade, porque há muita gente que não percebe isto. Doutora, agradecia que terminasse a sua conclusão. E, portanto, meus caros colegas, para vos dizer que, e para terminar, que as linhas orientadoras é uma ordem ao serviço da advocacia, de um modelo de advocacia de advogados livres e independentes, não de funcionários públicos, não de proletários de grandes sociedades, que muitas vezes são explorados, um combate à desjudicialização, um combate à procuradoria ilícita, exigindo o reforço dos atos próprios dos advogados, um combate às arbitrariedades e uma defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Muito obrigada.